Essa é a terceira e última parte da análise do livro Todas as Coisas São Pequenas, de Daniel Munduruku. Nessa parte, eu trarei para vocês a trajetória do personagem Carlos ao útero da Grande Mãe. Em sua obra Aspectos do Mito, Michel Eliade afirma que conhecer os mitos é aprender o segredo da origem das coisas e do cosmos, o que resulta na aquisição de um poder mágico sobre essas coisas. A importância de tal conhecimento se justifica na ideia de perfeição dos começos. Desse modo, ao pensar na dimensão simbólica do ser humano, compreende-se que para conhecer a sua origem é indispensável o recuo no tempo, o regresso ao útero da Grande Mãe. Enquanto Edibia estava vivenciando a sua experiência de floresta, é assim mesmo que ele denomina, ao perguntar a Aximã para onde eles estavam indo, a resposta que recebia era ao começo de tudo. Os dois personagens caminham em direção ao coração da floresta amazônica. Desse modo, percebe-se a perpetuação da ideia simbólica de que o centro é o ponto de expansão, é o local originário onde tudo começou, é o ponto de comunicação entre a terra e o céu. Nota-se, em outras passagens do romance, a concepção do centro como um espaço onde se dá a ordem cósmica, como, por exemplo, mencionam o centro da aldeia, o centro da roda, o centro da caverna. Ao chegar à aldeia onde vive o povo de Aximã, Irihir intensifica sua experiência transcultural. Ao estabelecer o contato com outras pessoas com valores bem distintos dos seus, confirma o que já vinha desconfiando, de que a sociedade não indígena é vítima de um sistema que cria seres humanos infelizes, robotizados e que se deixam escravizar pelo mercado. Além disso, pela busca da glória, do sucesso, da riqueza e do poder. E o pior de tudo é que essas pessoas acreditam que essa é a única forma de viver. Conforme a visão dos povos originários, a floresta é a nossa mãe, assim como a terra, chamada pelos Guarani de Inhandeci. Inhandê significa nós e Si significa mãe. Nessa perspectiva, pode-se inferir que, para o protagonista se tornar um homem novo, se regenerar e aprender um novo jeito de ser, necessita entranhar o centro da floresta, ou o útero da Mãe Terra. Depois de passar por diferentes rituais de purificação, chegou o momento da jornada mais importante de Irihir e seu mentor, o pajé Aximã, o momento de adentrar o coração da Mãe Terra. Desse modo, o protagonista da história é guiado até o sopé da montanha, onde estava situada a gruta em que ele iria fazer a prova mais pertinente da sua vida. A Irihir foi entregue uma tocha de fogo, uma cabaça com água e uma faca feita de ossos de macaco. Munido com esses objetos, mergulha na escuridão da caverna, em busca do sentido da sua existência. Irihir sabia que as pessoas que já haviam entrado ali nunca conseguiram sair, forçando seus mentores a também viver na gruta para sempre. Se porventura ele não conseguisse retornar, Aximã também deveria mergulhar na escuridão da caverna. Guiado por esse pensamento, escolheu os caminhos mais estreitos e difíceis de ser passados, e que aparentava nunca ter sido trilhado antes. O seu destino era o centro da gruta. Percebe-se aqui mais uma vez a ideia do centro como o espaço sagrado do começo de tudo. O narrador, personagem, teve que fazer diferentes escolhas pelo trajeto. Os ensinamentos aprendidos durante aqueles dias com o povo de Aximã foram decisivos para que ele chegasse até o coração da Mãe Terra. O clímax da narrativa se dá com a chegada do herói ao centro da gruta, onde ele ouve atenciosamente as recomendações da Mãe Vermelha. Ou será que é a voz interna do personagem? A experiência iniciática vivenciada por Irihir faz parte de um modelo mítico que, para Eliade, ainda é mais interessante do que o regressus ad útero simbolicamente. No romance de Munduruku, o herói faz uma jornada perigosa e solitária ao entrar em uma caverna com diversas entradas, mas apenas uma o levaria até o centro da gruta, seu destino final.
O narrador descreve que a caverna ficava no sopé da montanha e sua abertura era de difícil acesso, pois estava protegida pela vegetação. Observa-se que a caverna é uma metáfora do útero materno. Isso ainda se torna mais verossímil quando se considera a Terra como a grande mãe da humanidade, tendo em vista que a Terra e a Mãe possuem os mesmos atributos: gerar a vida. Irihim consegue passar pela prova, escolhe o caminho mais difícil, porém o único que o leva até o coração da Mãe Vermelha, onde ouve com atenção os ensinamentos ancestrais da grande sábia. Da gruta sai um homem novo, com a consciência do presente, que renasceu simbolicamente, sem precisar entrar na barriga da sua mãe biológica. Em outros termos, ressurge um homem curado. O personagem Carlos, no início da narrativa, reflete sobre o vazio e a falta de sentido de sua existência. O trajeto realizado pelo narrador transcultural é exatamente em busca de compreender o sentido existencial e trazer um significado mais amplo e completo para a sua vida. Para encontrá-lo, foi necessário viver a experiência sagrada do mito, recuar no tempo e ouvir as vozes ancestrais. Da gruta surge um homem renascido, fortalecido pelos saberes da ancestralidade. Constata-se dessa forma, mediante os estudos de Todas as Coisas São Pequenas, que a literatura indígena reafirma e fortalece as identidades e cultura dos povos da floresta. Ao narrar o encontro entre dois mundos completamente distintos um do outro, descrever os rituais sagrados e mostrar os saberes desses povos, além de ser uma forma de valorizar a cultura originária, constitui-se também como uma estratégia de resistência. O recado deixado aqui à sociedade brasileira é: por mais cruel, violento e nefasto que seja o projeto colonial, os povos indígenas ainda existem. E eles resistem. Eles marcam as suas presenças de diversas formas, e uma delas é a literatura. A reatualização das narrativas míticas dos povos originários pode ser compreendida como uma ideia para adiar o fim do mundo, como nos ensina sabiamente Krenak, ou uma estratégia de evitar a queda do céu, como é narrada pelo xamã Davi Kopenawa. O fim do mundo e a queda do céu são consequências da ação de uma humanidade que se encontra desconectada de suas raízes míticas, que desaprendeu a agir como filho da Mãe Terra. Por esse motivo, precisa experimentar um novo jeito de ser e de estar no mundo. Desse modo, espera-se que a literatura dos povos indígenas seja porta-voz da sabedoria ancestral e possa semear em nosso meio as palavras de Nhandeci.